E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês passaram a semana? Como é que vocês estão? O negócio é o seguinte, como vocês devem saber, também devem estar cansados de saber, pelo menos quem acompanha o canal, eu sou Jefferson Torres, sejam bem-vindos aqui. E nessa série de vídeos onde eu estou falando a respeito de efeitos aplicáveis a materiais sonoros, veja bem o que eu disse, meu amiguinho e minha amiguinha, eu falei efeitos aplicados a materiais sonoros, não somente a guitarra, ok? Você pode aplicar isso à guitarra, a baixo, a voz e também a materiais sonoros quaisquer. Por exemplo, eu posso gravar, sei lá, uma garrafa caindo no chão. E aí eu vou aplicar esses efeitos ao som da garrafa caindo no chão. Aí você fala assim, Jefferson, mas poxa vida, como assim? Eu quero fazer música, então eu vou trabalhar com instrumentos musicais. Como é que você quer um som tão não usual assim? Mas veja bem, na verdade todos os materiais já foram usados na história da música. Estudem mais sobre música eletrônica, sobre concretismo e sobre música eletroacústica e vocês vão entender o que eu estou falando. Mas enfim, falando da guitarra, hoje eu vou falar sobre esse efeito que é o chorus e o flanger. Então na verdade são dois efeitos, né? O chorus e o flanger. Mas eles são efeitos aparentados, assim como são... Vou tentar um pouquinho aqui, tá? Assim como são o monovibe da MG Music, que eu mostrei em um outro vídeo para vocês, e o phaser, né, que são efeitos também aparentados. Hoje eu quero falar sobre o chorus e o flanger e eu vou usar esse pedal aqui, que é o pedal da T-Rex, chamado The Twister. Esse pedal é produzido pela T-Rex, que é uma empresa dinamarquesa, tá, de pedais. Eles produzem vários pedais também, pedais de distorção, pedais de modulação, como este aqui, no caso chorus. E esse aqui é um pedal, quadradinho aqui como vocês estão vendo, que possui os dois efeitos, o chorus e o flanger. Tá? Vou dizer desde já que ele é um pedal que funciona com 9 volts, menos no centro, negativo centralizado. Eu não me lembro quantos microamperes ele consome, mas eu vou trazer essa informação para vocês na descrição do vídeo aí. Então, vamos primeiro mostrar o pedal e depois eu vou falar sobre cada um dos efeitos. Vou mostrar primeiro para vocês o chorus, tá? Então, primeiro o som da guitarra limpa, pessoal. Lembrando que eu estou usando uma Ibanez RG270DX produzida na Coreia, com braço em pau marfim, que eu creio que isso aqui não seja maple, eu falei para vocês. Scarring Rosewood, que nada mais é do que o nosso jacarandá, com marcação em madrepérola, algo que parece madrepérola. Corpo em Basswood, e eu estou usando o captador do meio e da ponte, sendo que são captadores originais da Ibanez, cabos Cheflex, cabos Santo Ângelos e cabos Sparkflex. Tudo plugado num amplificador Janira Tremendão, com dois falantes de 12 polegadas, produzidos pela Jensen Mod lá de São Paulo, e adaptado esse amplificador para válvulas L34, que originalmente seria válvulas 6L6. O som da guitarra limpa é mais ou menos esse aqui. E agora com o pedal, a mesma coisa eu vou tocar com o pedal. Notaram a diferença, pessoal? Então eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre o que é o chorus, né? O que é esse efeito aí que tanta gente usa. Talvez você até já usou, só que você não se perguntou, enfim, em suma, o que é esse negócio. O chorus, pessoal, nada mais é do que um efeito produzido pela sobreposição do som originário da guitarra com um som que o repete em uníssono, ou quase em uníssono. Quando eu falei do Boss
PS6 Harmonist, eu mostrei essa função dele aqui, ó, que é o detune. Que é isso aqui, ó. O que isso faz? Ele coloca a nota, a mesma nota que eu estou tocando, ele vai repetir em uníssono. Então ele vai dar um uníssono. É um tipo de chorus. Vamos ver o som da guitarra limpa. Somente o som produzido pelo pedal. Um mix dos dois. Aliás, nesse caso acho que ele não dá o mix porque é o detune, né? Ele fica só o som do efeito. Tem um review desse pedal aqui que demora quase 1 hora, né? Nossa, né? E aqui o chorus. Então, o chorus nada mais é do que essa sobreposição do som que causa esse... Parece um efeito meio coral. Quando você está cantando em coral, que você tem assim várias vozes cantando em uníssono, por mais que o coral seja dividido em, né, contralto, tenor, baixo, às vezes tem soprano, às vezes tem mezzo-soprano, enfim. Por mais que tenha essa divisão de vozes, geralmente em um coral, uma mesma nota é cantada por várias pessoas diferentes, o que dá um efeito chorus. Ou quando você toca, por exemplo, um naipe de violinos, numa orquestra sinfônica. Então você tem vários violinos tocando a mesma nota. E isso também provoca um efeito semelhante ao chorus aqui na guitarra. E vamos ver aqui os controles do pedal especificamente. Eu tenho depth, level, tone e rate. Tenho esse aqui que é uma chavinha de um interruptor light e heavy e mais um interruptor chorus flanger, que eu vou mostrar o flanger depois para vocês. Esse pedal tem uma entrada, mas tem 2 saídas, ou seja, você pode aproveitá-lo para puxar em estéreo. Aí você pode jogar para 2 amplificadores ou para um outro pedal que tenha 2 entradas em estéreo, que no caso aqui eu uso o flashback delay. Pois bem, e tem essa chavinha aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Do lado do pedal, acho que vocês não vão conseguir ver aí, mas tem uma chavinha aqui, o branco, ó, que é um botão que você clica e ele abre, e se você clicar de novo ele vai fechar, que é o volume de entrada do pedal. O que acontece é o seguinte: aqui eu tenho uma cadeia de pedais, o som entra no pedal em um determinado volume. Existe aqui um LED vermelho que vai indicar se a entrada está muito alta, aí ele pisca. Aí eu posso abaixar o volume se eu quiser, para evitar que o som rache, ok? Que o som fique muito alto. Eu já selecionei aqui um volume, eu posso controlar o volume por aqui, e aí eu vou abaixar ou aumentar, ó. E tenho também esse outro volume aqui, ó. Então level é o volume dele. Do 0 até. Então, quando eu estou com o volume do input no máximo, eu costumo deixar o level aqui mais ou menos em 12 horas, para deixar mais ou menos a mesma altura da guitarra limpa, ok? Aí eu tenho o seguinte: esse botão aqui, depth, que significa profundidade, ok? Ele vai indicar para mim qual é a profundidade, veja bem, do efeito. Se eu colocar do 0, eu não tenho, parece que aqui a guitarra está limpa, né? Não tem quase efeito nenhum, ó. E sem efeito. Esse botão vai funcionar em relação ao botão rate, que significa, que vem de ratio, que significa razão, a divisão. É a divisão
do trêmulo, por assim dizer, que o efeito vai produzir. Porque essa profundidade do efeito dar-se-á numa determinada velocidade. Então, rate não é bem o que significa, mas vocês podem traduzir como velocidade, tá? Em alguns casos, em alguns pedais, esse controle aqui vai estar como speed, ok? Speed, velocidade. Então, eu posso ir do mínimo até o máximo. Vamos ver como é que funciona. Se eu estou no déficit em zero, ó, vocês podem perceber, ó, que esse botão aqui não vai fazer diferença nenhuma. Agora, como eu disse, os dois botões déficit e rate, eles vão trabalhar em relação um ao outro. Eu vou deixar aqui em 11 horas, eu vou deixar aqui em 2 horas para você perceber. Aí, ó. Aí vocês notam a diferença. Olha, percebam o que está acontecendo com o som. Eu tenho o som da guitarra e tenho o som como que duplicado pelo chorus, né? Produzindo o efeito de chorus. Agora, esse som, ele tem uma determinada profundidade nessa modulação e tem uma velocidade. Eu vou controlar a profundidade por aqui e a velocidade por aqui. Mas veja, se você tem um pedal de chorus que não é esse aqui, que é um outro pedal de chorus, seja ele qual for, ele vai ter o botão, ele vai ter necessariamente o botão de rate e de depth, que pode ser o botão também chamado de speed aqui em vez de rate. Esse rate vai ser a velocidade dessa variação, ó. Percebe esse trêmulo? Vem de rate. Se eu colocar mais, vai ficar mais rápido, ó. Percebe? Se eu colocar no mínimo, vai parar. E aí eu consigo controlar aqui, ó. Encontrei uma regulagem interessante. O botão de profundidade vai me indicar qual é a profundidade dessa caída que o chorus vai dar, ó. Percebe que tem uma, né? Então eu posso, se eu jogar aqui, ó, olha a diferença. Ó. Nesse caso, essa caída que parece que você está pegando a corda e fazendo né, dando um efeito de meio que uma desafinação, entendeu? Essa caída de meio de vibrato, esse efeito de vibrato, você vai controlar o quanto ele vai variar aqui na profundidade. Qual é a profundidade desse vibrato aí? Dá até para ter uma regulagem bem interessante, meio exótica. Esqueci o nome do guitarrista que usa uma regulagem, puxa, semelhante a essa. Tem que lembrar que eu poderia, inclusive, dar como referência para vocês. Mas fica mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos. Esse aqui, ó. Tá? Mas de maneira geral, a gente vai trabalhar de maneira equilibrada entre a profundidade e a velocidade.
O rate, ele corrige a profundidade. Aqui a gente pode dizer que a velocidade corrige a profundidade e vice-versa. Tá? Por exemplo, aqui na velocidade em 11 horas, 10 horas, e a profundidade em 1 hora, olha como é que eu tô. Se eu jogar o rate muito para cá, já vai desequilibrar, ó. Percebe? Mesma coisa, estou com profundidade em 1 hora. Se eu jogar com muita profundidade, vai desequilibrar. Ou se eu jogar em aqui, ó. Parece que nem tem efeito. Bom, e isso vale para qualquer pedal de chorus, tá? Seja o T-Rex, seja, sei lá, um Boss, seja um Furman, sei lá, o que você tiver aí, esses dois controles vão agir dessa forma. Eles não vão responder da mesma forma como esse pedal responde, mas a função que eles vão exercer no pedal ou na pedaleira, em qualquer lugar que estiverem usando, vai ser a mesma. Ok? Esse pedal tem também esse interruptor aqui, light e heavy. O que é nada mais é do que o seguinte: light significa leve, heavy significa pesado. Daí que vem heavy metal, metal pesado. Se eu clicar em light, que é essa posição para cima, o interruptor desligado, ele vai estar com um efeito bem levinho. Ele não colore tanto o som. Se eu colocar em heavy, ele vai ficar mais evidente. Olha a diferença. Tá, eu costumo usar mais em heavy. Gosto de um chorus mais encorpado. Esse botão tone, ele é semelhante ao botão da guitarra. O botão da guitarra tem um knob também chamado tone, que regula o brilho da guitarra. Então, se eu estou aqui, eu tenho um efeito mais opaco, né? Se eu quiser deixar mais opaco ainda, já falei sobre isso em outro vídeo, eu vou colocar em low aqui, eu uso um SP compressor, vou usar o compressor e vou, ó, com o compressor, sem o compressor, com o compressor, sem, com, sem. Então o compressor ele comprime um pouco as frequências e reforça um pouco as frequências graves. E posso abaixar o tone aqui da guitarra. Olha só. Isso aqui com o tone zerado, com o tone em 5. Com o tone em 5 e com o compressor. Com o tone em 10 e sem o compressor. Então eu posso usar esses outros pedais e recursos para também equalizar melhor esse efeito. Se
se eu vou jogando para cá, eu vou reforçando um pouco mais as frequências agudas e médio agudas, conferindo ao pedal uma característica mais digital mesmo, quer dizer, é digital mesmo, ó. Olha a diferença. Vou deixar aqui em meio dia, tá? Nem muito pesado, nem muito grave, nem muito médio, nem muito agudo, e equilibrado aqui as frequências. Bem, esse botão é interessante porque é o seguinte: existem pedais analógicos e digitais. Geralmente os coros analógicos, eles tendem a ser mais opacos, assim, mais, não é bem opaco, mais graves e encorpados, tá? O Boss E2, por exemplo, o chorus do Signature do Zakk Wylde, do Black Label, né? Eles são chorus assim bem encorpados. Então com esse botão você consegue regular se você quer um chorus um pouco mais encorpado ou um pouco menos encorpado, mais ou menos. É um pedal digital, mas você consegue até chegar numa regulagem mais próxima de um pedal analógico aí, através gastando esse botão, se você quiser. E o chorus, pessoal, é um efeito muito usado, tá? Largamente usado na música, sobretudo na música pop, rock, e principalmente na guitarra. Então, agora que eu falei do chorus, eu quero falar sobre alguns exemplos de músicas que usam esse efeito. Bom, na música brasileira, eu vou falar sobre uma música do Paralamas do Sucesso, que é essa banda muito conhecida, né, tanto no Brasil como fora. E tem uma música deles que chama Alagados, que é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Acho que fica melhor assim. Ele usa um chorus nessa música. Na música do Paralamas do Sucesso também, Lanterna dos Afogados, que é mais ou menos isso aqui. Ele usa chorus também, acho que aqui. Ficaria melhor. Bom, são apenas alguns exemplos, existem, nossa, vários. E muitas vezes o chorus é usado com distorção também, tá? Detalhe que nem todos os pedais de chorus funcionam bem com distorção, mas esse aqui eu acho que casa muito bem. Então, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa com chorus aqui, chorus e distorção. Eu acho que essa música... que é Crazy Train do Ozzy Osbourne, o guitarrista usa chorus com distorção. Acho.
Também coros com distorção. E por aí vai, tem várias músicas. Nossa, se eu for ficar falando de repertório aqui, tô até pegando músicas assim que eu tô lembrando de cabeça agora, tá, pessoal? Que eu quero falar pra vocês. Ah, tem uma música do The Police, né? O guitarrista do The Police, o Andy Summers, ele usa muito coros, flanger, esses efeitos de modulação. Eu acho que eu vou voltar a falar sobre ele quando eu falar sobre o flanger, que é o próximo efeito que eu vou falar, que esse efeito também traz, esse pedal também traz para vocês. Então, se eu clico aqui, eu tenho um pedal de flanger ou flanger, tá? Então veja aqui a diferença nessa regulagem: coros, flanger, desculpa, coros, flanger. Sinta primeiro com o seu ouvido, vê se você consegue perceber, ó. Coros, flanger. Percebeu esse que dá diferente? É porque é o seguinte, qual é a diferença do chorus e do flanger? O flanger, pessoal, ele é essa duplicação do som que o chorus oferece, né? Produzindo o efeito de chorus. Você tem o som da guitarra duplicado, no caso, e aí você vai ter o controle de profundidade do vibrato produzido pelo efeito e do rate, que é a velocidade desse ciclo, e você tem, no caso do flanger, uma outra camada que entra em delay com a primeira, que entra em atraso com a primeira. Depois eu vou falar especificamente do delay, mas esse flanger, então, ele tem esse parentesco com o delay, que eu faço dessa terceira camada, essa segunda camada, não sei bem um chorus, eu falei três, né? São duas camadas. Mas essa segunda camada, ela está em leve delay com a primeira. Então vai causar, geralmente, um delay de menos de 20 milissegundos, que você vai controlar por esse botão aqui de regeneração, regen, né? Que no caso vai funcionar somente com o flanger. Então, por exemplo, se eu tiver em chorus, ó, e eu mexer aqui, não dá diferença nenhuma, ó. Tá? Se eu estou em flanger, dá, ó. Eu vou deixar aqui em 1 hora e vou mostrar também para vocês alguns exemplos de aplicação do flanger. Galera, aliás, a primeira vez que o flanger foi usado numa música, pelo menos até onde eu tenho conhecimento a respeito. Se eu tiver com essa informação errada, vocês podem me corrigir se vocês souberem de um exemplo anterior. Foi uma música dos Beatles, chamada Across the Universe. Deixa eu ver se eu vou lembrar para tocá-la aqui para vocês. Mais ou menos isso a música, tá? Mas procurem a música aí no YouTube que vocês vão ouvir. E na década de 80, fazendo um salto aí de 2 décadas, na década de 80 o efeito foi muito usado.
Vamos para 3 exemplos, vai, que eu vou dar para vocês. Aliás, 4. Olha, 4 exemplos, acho que é um bom número. A Cyndi Lauper tem uma música chamada Time After Time, que a guitarra da música é mais ou menos isso aqui, ó. E usa esse efeito, flanger. Uma outra música dela mais conhecida, mas muito legal também, que usa esse efeito flanger, é o Girls Just Wanna Have Fun, que eu já falei quando eu falei a respeito do PS6 Harmonist, a respeito do solo da música. E Girls Just Wanna Have Fun é mais ou menos isso aqui, ó. Então a guitarra faz esse riff inicial e depois ela trabalha com essas notas mais meio funkeadas assim, e usa sempre o efeito de flanger, ok? Bom, tem uma música também de uma cantora pop também para variar, na década de 80, chamada Martika, e a música se chama Toy Soldiers, e a base da guitarra é mais ou menos assim, ó. E aí, na hora do refrão, entra a distorção, mas continua o flanger, criando algo mais ou menos assim, ó. Menos dimensão. Tá? Então vamos lá. Outro guitarrista que eu não posso esquecer de citar quando o assunto é flanger é o Andy Summers, que eu falei pra vocês. Então tem uma música dele, que é na verdade do The Police, né? Que é a banda na qual ele atuou durante a maior parte da sua carreira. Que se chama Message in a Bottle, que trabalha com arpejos, acordes de Dó sustenido menor com nona, Lá com nona e Si com nona e Fá sustenido menor com nona. Aliás, o uso de arpejos assim é muito comum nesse guitarrista. E a música é mais ou menos assim. Na hora do refrão. E por aí vai.
Então, galera, eu acho que falei bastante sobre os efeitos, né? Chorus, flanger, a relação entre ambos. E agora, o negócio é o seguinte, independente do pedal que vocês tiverem, estudem o pedal, procurem conhecê-lo. Às vezes você tem um pedal que não é tão caro, mas que você sabe usar, entendeu? Você sabe onde aplicar e como aplicar. E fica mais legal do que uma pessoa que às vezes tem um puta pedal tal, e não toca porra nenhuma e não quer estudar, não se interessa por pesquisar mais sobre repertório e tudo mais. Esse efeito que eu mostrei, o flanger, ele pode ser conseguido também de outras formas. Por exemplo, em gravações, alguns programas, como o SoundForge, eu creio que o Cubase também, ele tem a possibilidade de você empregar esse efeito a um material sonoro com o qual você está trabalhando. Independente se for uma guitarra, um baixo, uma voz, um teclado, ou de repente uma outra gravação qualquer de um som que você registrou aí, que você quer aplicar o efeito. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não gostou, clique em não gostei. Compartilhe, enfim, se você quiser se inscrever no canal aí, sinta-se à vontade. E espero que eu volte em breve aí com mais vídeos para vocês a respeito de efeitos aplicáveis a materiais sonoros. Aqui eu estou trabalhando com guitarra, mas você pode aplicar em outras coisas também, ok? Eu sou Jefferson Torres, muito obrigado pela paciência de terem assistido o vídeo e até a próxima, pessoal.